Então, Aí pode tá? começar. Então, novamente, eu vou começar o assunto sobre oclusões venosas da retina. Nós vamos começar fazendo uma revisão breve da circulação retiniana, lembrando que as arteríolas e as vênulas elas têm uma adventícia comum no nível do cruzamento. Geralmente, as arteríolas passam por sobre as veias, isso tem importância nas obstruções de ramos, e elas estão muito íntimas ao nível da lâmina cribriforme dentro do nervo óptico. Então, aqui a artéria central da retina, veia central da retina. Nós temos na retina dois níveis de capilares, um superficial e um profundo, que irrigam as camadas mais internas da retina, e as camadas externas são nutridas pela córeo capilar da coroide. Bom, o que é hemostasia? Hemostasia são mecanismos nos organismos que mantêm o sangue líquido no estado líquido dentro dos vasos. Quando, eventualmente, a pessoa se corta uma ferida, esse mecanismo de hemostasia vai induzir um tampão hemostático no local de lesão vascular. E a trombose? A trombose é quando você tem uma ativação inapropriada ou exagerada desses processos hemostáticos que levam à indução do tampão. Então, com essa ativação inapropriada, pode haver a formação de um coágulo, de um trombo, em vasos com lesão mínima ou vasos eventualmente até normais. Então, esse trombo que ocorre nas veias, lembrar que a oclusão de arteríola pode ser também por trombo, mas ela pode ser por embolia ou por espasmo também. Então, o mecanismo é um pouco diferente, nem sempre é só por trombo nas arteríolas. E esse trombo vai dificultar a passagem do sangue na veia, vai causar uma oclusão ou uma semioclusão da veia. E esses mecanismos de trombose, o entendimento dele já é relativamente antigo, lá do final do século XIX, lá final dos anos 1800. Então, o Virchow, ele dizia que para você ter uma oclusão vascular, você precisa ter uma estase vascular, no caso nosso, venosa, que significa uma diminuição do fluxo sanguíneo, uma diminuição da velocidade, que pode ser postural, por exemplo, quando a pessoa está numa viagem de avião por muito tempo, pela posição e pela compressão pode diminuir o retorno venoso nos membros inferiores, pode ser dormindo por uma apneia de sono, pode ser por obesidade. Então, esse é um dos fatores, a estase venosa. Você quase sempre tem uma lesão no endotélio vascular, e aí, no nosso caso, nos locais de compressão ou de mudança de direção, com o momento da turbulência, podem favorecer essa lesão vascular, ou a compressão da arteríola sobre a vênula pode levar a uma lesão do endotélio venoso. Pode ser uma alteração do endotélio senil, pode ser por algumas doenças vasculares. E, além disso, muitas vezes existe um estado de hipercoagulabilidade sanguínea, por diversos fatores. Por exemplo, pacientes que têm policitemia, pacientes que têm aumento do nível de proteínas no plasma, pacientes que usam medicamentos como, por exemplo, pílulas anticoncepcionais. Então, novamente, na trombose, a gente tem uma ativação inapropriada ou exagerada dos processos hemostáticos. Forma-se um coágulo, um trombo no interior do vaso, que vai dificultar o fluxo sanguíneo. Lá da patologia do livro do Robbins, a gente fazendo a revisão do assunto, então nós temos um equilíbrio no organismo, fatores que favorecem a trombose para, numa eventual lesão, poder formar aquele tampão hemostático, e fatores que inibem a trombose. Então, por exemplo, se houver uma deficiência de proteína C, você pode ter uma maior formação de coágulo.
Se você não tiver antitrombina, também. Então, o organismo tem sempre um equilíbrio entre essas duas situações de favorecer a trombose e inibir a trombose. Bom, estudos histopatológicos levaram a um entendimento melhor. No caso do olho, é um autor chamado Green, que examinou 29 olhos de pacientes que tinham tido trombose venosa em diferentes estágios, desde estágios agudos até estágios mais tardios, e mostrou que você, na parede do vaso, que geralmente tem uma lesão endotelial, há uma adesão plaquetária, como num processo de formação de trombo hemostático normal. Essa adesão de plaquetas é acompanhada por hemácias, leucócitos, elementos sanguíneos, proteínas. Isso vai causar uma proliferação endotelial com migração de células inflamatórias por um local. Esse trombo vai se organizar, como nós estamos vendo aqui. E uma coisa interessante é que esse trombo ele pode ser instalado mais subitamente ou mais lentamente. Ele tem células inflamatórias, mas depois da organização, ele pode recanalizar. Isso explica, às vezes, o quadro clínico com remissão espontânea. Uma outra coisa que pode ajudar a explicar a remissão espontânea é nos quadros assim mais lentos a formação de circulação colateral que permite uma drenagem por outras vias. Então, o dano visual vai depender do tamanho do trombo em relação ao lúmen da veia, da velocidade de instalação, da localização, se ele é mais próximo do disco óptico, se ele é mais distal, e com a dificuldade de passagem de sangue por esse local, vai sair líquido, vai sair sangue, eventualmente você tem uma isquemia, porque, como nós vimos, é nos locais em que a arteríola e vênula estão juntas, e nesses quadros de oclusão venosa, quase sempre a arteríola está enrijecida, e também da presença de circulação colateral, que vai ajudar a minimizar os efeitos dessa trombose. Eu tenho a impressão que, assim, numa revisão bem rápida, dá para a gente entender como é que se forma a trombose. Agora vamos falar sobre incidência, prevalência, fatores de risco. A principal vasculopatia retiniana é a retinopatia diabética, é a mais prevalente. Mas as oclusões venosas são a segunda em frequência. Elas ocorrem, são raras em crianças e adultos jovens, principalmente acima do 48, mas com uma frequência muito maior na sexta, sétima e agora oitava décadas. Na população geral, as estatísticas variam de 0,1% a 0,5%, e aí nós vamos fazer uma conta rápida, vamos supor que no Brasil haja 200 milhões de pessoas, deve ter um pouquinho mais, mas isso daria para o Brasil alguma coisa entre 200 mil casos a 1 milhão de casos de pacientes com trombose venosa da retina, o que não é pouco. A oclusão de ramo é muito mais comum do que a de veia central, e a oclusão de ramo, em geral, é menos grave do que a oclusão da veia central. Bom, um pouquinho de histórico. As primeiras descrições foram antes desse autor chamado Michel. O Leber tinha chamado de retinite hemorrágica e um outro autor tinha chamado de apoplexia retiniana lá em 1854, 4 anos depois da invenção do oftalmoscópio. Mas a primeira descrição com dilatação, tortuosidade de veia nos 4 quadrantes foi por Michel. E, como nós vimos, os locais em que há mudança da direção do fluxo venoso é que são os locais de predileção da obstrução, que pode ser central, quando essa obstrução é no nível da lâmina cribriforme, que nós estamos vendo aqui, ou ao nível de um cruzamento, geralmente cruzamentos partológicos com arteríolas comprimindo a veia.
Então, novamente, na oclusão de veia central, nós temos veias dilatadas e tortuosas nos 4 quadrantes, hemorragias difusas, pode haver manchas algodonosas, pode haver uma série de outros, edema intrarretiniano, uma série de outras alterações. Isso na fase aguda. Na fase mais tardia, pode ter circulação colateral, pode haver alterações pigmentárias, etc. E na oclusão de ramo, nós estamos vendo aqui a arteríola passando sobre a veia, o que está distal em relação ao cruzamento. A gente vê um quadro que é semelhante a uma parte do quadro da oclusão da veia central. Aqui a gente vê mais manchas algodonosas, significa que o fluxo axoplásmico está alterado, são áreas de microinfarto de arteríolas pré-capilares. E quanto mais próximo do disco óptico for essa obstrução de ramo, maior vai ser o acometimento da região foveal e pior vai ser a visão. Bom, do ponto de vista prognóstico, existe uma divisão, e são consideradas quase que doenças diferentes, as formas edematosas ou não isquêmicas e as formas isquêmicas. Felizmente, as formas edematosas ou não isquêmicas são mais frequentes, porque são de melhor prognóstico, isso que eu estou falando felizmente, pelas características, por ter poucas hemorragias, poucas manchas algodonosas, algum edema, além de, obviamente, dilatação e tortuosidade das veias retinianas. A acuidade visual, em geral, é melhor nas formas edematosas, e o que baixa a visão é o edema cistoide de mácula e, eventualmente, uma hemorragia exatamente em cima da fóvea. Na forma isquêmica, que são as menos comuns, você tem muito mais hemorragias, normalmente mais manchas algodonosas, o edema é maior, o edema geralmente demora mais a regredir ou não regride na forma isquêmica, e a acuidade visual inicial geralmente é pior. E a gente sabe, lá da retinopatia diabética e também das tromboses, que a isquemia leva à produção de fatores vasculares de crescimento endotelial que podem causar o aparecimento de neovasos. A acuidade visual inicial é um fator prognóstico, porque quando ela é boa, geralmente a oclusão é edematosa, quando ela é ruim, em geral, a oclusão é isquêmica. Agora, o diagnóstico de oclusão venosa é clínico. É uma anamnese, um exame oftalmológico com uma fundoscopia típica. O diagnóstico é feito assim, você não precisa de nenhum exame além disso para fazer diagnóstico. Mas a retinografia é boa para documentar e acompanhar. A angiografia fluoresceínica é fundamental para, nos casos de dúvida, separar as formas não isquêmicas ou edematosas das isquêmicas. A tomografia de coerência óptica ajuda a quantificar e acompanhar o edema macular. Hoje em dia, em alguns casos, e eventualmente em pacientes alérgicos, ou você não queira fazer uma angiografia, a angiotomografia pode substituir em parte a angiografia fluoresceínica. A campimetria, principalmente nas oclusões de ramo, mostrando um defeito altitudinal, pode ajudar. E o eletroretinograma, se tiver uma alteração da onda B, que é aquela segunda onda, a primeira é negativa, a onda A, a segunda é positiva, a onda B, que reflete a função das camadas internas da retina, e nós vimos lá na circulação que tem um plexo capilar superficial, um profundo, e a córea capilar irriga os fotorreceptores. Então, nas oclusões venosas, se a gente tiver alteração da onda B, significa as camadas internas da retina, quer dizer, a circulação dos capilares retinianos está alterada, está diminuída. Então, isso pode ser um dado prognóstico. Então, novamente, quanto ao nível de perfusão, as não isquêmicas ou edematosas têm um melhor prognóstico. Então, aqui uma oclusão de veia central, com veias tortuosas e dilatadas, um disco óptico com as margens borradas, mas com uma perfusão retiniana aparentemente preservada, pouquinhas hemorragias, esses pontos pretos correspondem a bloqueio por hemorragia, o extravasamento do corante para o espaço intrarretiniano perifoveal, uma forma edematosa
e que no OCT mostra essas coleções de hiporreflectividade intrarretiniana, coleção líquida intrarretiniana, teoricamente um prognóstico bom. Nessa outra forma aqui, de uma oclusão de ramo bem próximo da chegada da veia ao disco óptico, com uma grande área de não perfusão, essa área praticamente não tem recuperação visual, o paciente vai se queixar de que tem, da metade para baixo, ele tem um defeito de campo visual. Existe o que a gente chama de forma indeterminada. O que é isso? É que não, quando no primeiro exame você não sabe dizer se aquela oclusão venosa é isquêmica ou não isquêmica. É claro que os dados que eu já falei, de acuidade visual, manchas algodonosas, muita hemorragia, vai direcionar para um dado ou outro. Mas, como muitas hemorragias podem bloquear a visibilidade da circulação retiniana na angiografia, enquanto as hemorragias não desaparecerem, você vai considerar esse quadro como indeterminado. Então, nesse quadro de hemioclusão ou oclusão hemiretiniana, que tem o mesmo significado clínico de oclusão de veia central, tem muita hemorragia, aparentemente aqui tem um edema, uma coleção líquida subretiniana, um edema adjacente à metade superior da região central. Provavelmente isso aqui é isquêmica, mas enquanto não tiver uma angiografia para definir, a gente considera como indeterminado. Agora vamos separar a oclusão de veia central de oclusão de ramo. Bom, o principal fator de risco é a idade avançada. Por quê? Por conta da arteriolosclerose, a parede enrijecida comprime a parede venosa. Segundo, o endotélio já não é tão bom. E as doenças cardiovasculares que estão geralmente associadas a oclusões venosas, elas são mais prevalentes acima dos 60 anos. O quadro inicial quase sempre é unilateral, mas a bilateralidade pode chegar até 10% ao longo dos anos. A bilateralidade é muito mais comum na oclusão de veia central do que da de ramo. Então, doenças cardiovasculares ou de lipidemia e diabetes são fatores de risco importante. O paciente que teve oclusão da veia central, estatisticamente, ele vai ter uma taxa maior de mortalidade nos 5 a 10 anos que se seguem a instalação do quadro do que a população geral. Nos pacientes com menos de 60 anos, principalmente abaixo de 40, 50 anos, a anamnese mostrando uma história familiar de trombose, ou estados de hipercoagulabilidade ou de trombofilia, devem ser pesquisados. Uma coisa muito importante é assim, em todas as estatísticas, fala assim, oclusões vasculares ocorrem em pacientes com doença cardiovascular, hipertensão arterial, diabetes, etc. Na oclusão de veia central, o glaucoma é muito mais frequente do que na população normal. E isso se explica porque, quando você tem uma escavação glaucomatosa, o trajeto das veias fica mais sinuoso, não tem só aquele ângulo reto, tem como se fosse um sifão dentro do disco óptico. Isso aumenta a turbulência, favorece mais a estase ao nível da lâmina cribriforme e a instalação de um trombo. E aqui a gente vê uma histopatologia do livro do Duke Elder mostrando o trombo dentro da veia central da retina, lá com as suas células inflamatórias. E as veias tortuosas dilatadas e hemorragia nos 4 quadrantes, o quadro típico. Então, sempre paciente com trombose de veia central, verificar a pressão ocular, porque não é raro, aliás, não é raro, não é comum ter glaucoma associado a glaucoma primário de ângulo aberto. Não estou falando do glaucoma neovascular como consequência, não. O glaucoma primário de ângulo aberto, ele é muito mais prevalente na oclusão de veia central da retina do que na oclusão de ramo. Qual é o quadro clínico? O paciente tem uma perda visual, geralmente súbita, ela pode ser gradual, quando a gente tem os quadros que a gente chama de pré-trombose, mas geralmente é súbita. Muito mais comum quando o paciente acorda, e isso pode estar relacionado
a diminuição do retorno venoso quando a gente dorme, ou alguns dizem que esses pacientes têm maior frequência de apneia do sono, que diminui o retorno venoso. Os pacientes obesos também têm mais risco. É uma perda súbita, pode ser gradual, indolor e variável. O que é perda variável? A visão pode ser desde 20, 20, 20, 25 até pior do que 20, 400. Quando é pior que 20, 200, a gente já interroga que provavelmente deve ser uma forma isquêmica com pior prognóstico. Então, além das veias tortuosas e dilatadas, nós temos hemorragias nos 4 quadrantes da retina, quadro geralmente unilateral. Pode haver manchas algodonosas, esse quadro parece que tem também uma oclusão de artéria cílio-retiniana associada, o que não é completamente raro. Nos quadros mais crônicos, pode haver exudatos duros, demonstrando o edema crônico, aqui com a fóvea, aquela fóvea amarelada que mostra que tem edema. Esse quadro possivelmente já é mais antigo, que tem alguma circulação colateral. Então, edema de disco, edema de mácula, manchas algodonosas, exudatos duros nos quadros mais crônicos, eventualmente uma hemorragia vítrea, um sangue pré-retiniano e defeito pupilar aferente. Se tiver um defeito pupilar aferente, quase sempre a acuidade visual é baixa e nós estamos diante de uma forma isquêmica. Então, antes de dilatar, não esquecer de pesquisar o defeito pupilar aferente. Nos quadros crônicos, essas oclusões de veia central da retina podem voltar ao fundo de olho praticamente normal, mas pode haver alterações pigmentárias na região foveal, circulação colateral, geralmente na cabeça do disco óptico. Como eu falei antes, a oclusão hemiretiniana, aquele mesmo paciente, é uma variante, considerada uma variante da oclusão de veia central, e, nesse caso aqui, a angiografia fluorescênica, apesar de já ter muitas hemorragias, feita um pouquinho mais tarde, o que é preto é bloqueio por hemorragia, mas o que é cinza é isquemia. Então, a gente vê que tem tanto bloqueio por hemorragia quanto isquemia. E há uma impregnação da parede vascular, denotando que o corante passa pela endotélio e se impregna na parede vascular. E provavelmente, se a gente deixar mais tempo, vai mostrar um extravasamento do corante. Já tem alguma circulação colateral, que é uma tentativa de revascularização, de dar um outro caminho para a drenagem do fluxo. Então, a oclusão hemiretiniana é uma variante. Então, um pouquinho antes da lâmina cribriforme, pega o tronco superior ou inferior. Uma outra variante, um quadro menos importante em termos visuais, geralmente são pacientes mais jovens. Em realidade, não é, botei entre aspas, papiloflebite, não é considerado um quadro inflamatório, mas são poucas hemorragias, alguma dilatação vascular, a mácula geralmente boa, a acuidade visual não muito ruim. A gente vê aqui na tomografia de coerência óptica que não tem edema de mácula, o edema é mais no feixe papilomacular, com tendência à resolução espontânea. Esses quadros não são muito bem explicados, alguns chamam de pré-trombose da veia central da retina, mas, como eu falei, geralmente o prognóstico é bom, mas pode não ser. Nesse paciente, por exemplo, a gente tem um outro fator de risco que eu ainda não tinha falado, que é um disco óptico menor e mais apertado, é o que a gente chama de crowded disc, ou disco apinhado. Quer dizer, como o diâmetro do disco óptico é menor, as fibras do nervo óptico têm menos espaço para passar e os vasos retinianos estão mais comprimidos. Recentemente foi descrito um quadro que parece uma oclusão de veia central, mas que, no fundo, é uma vasculite retiniana, e aí vocês vejam que as hemorragias acompanham o trajeto dos vasos, que ocorre em pacientes que fazem, ou que foram submetidos à injeção de vancomicina ao final de cirurgia de catarata. Aí, quando vai fazer o segundo olho e injeta vancomicina, tem uma reação aparentemente do tipo anafilática, que causa uma inflamação das veias, uma obstrução inflamatória das veias. E aqui, estão vendo, isso é da Academia Americana, visão, ausência de percepção luminosa. É um quadro grave e agudo. Muita gente abandonou a injeção de vancomicina em função
desses quadros. São raros, mas são muito ruins, porque a baixa de visão, às vezes, é bilateral. Como é a reação anafilática, pega um olho e, às vezes, o olho operado primeiro também. Vocês estão vendo aqui um reflexo pupilar lento, eu vou insistir nesse reflexo pupilar, depois eu chego a ele. Então, novamente, a oclusão de veia central, como já tinha sido dito anteriormente, ela, na sua classificação prognóstica, entra a angiografia fluorescênica. Então, esse caso aqui, uma oclusão com pouca isquemia periférica, praticamente sem edema, paciente que ia essas angios de grande angular hoje em dia são muito boas, mas quem não tem grande angiógrafo com grande angular é só deslocar o retinógrafo para superior, inferior e lateral, que com a montagem, aquela composição, a gente consegue ver razoavelmente bem até a média periferia. Mas outros dados são a acuidade visual boa inicial, o reflexo pupilar normal, poucas hemorragias, poucas manchas algodonosas. A forma isquêmica, menos comum, a gente já tinha falado, muitas hemorragias, muitas manchas algodonosas, baixa da visão central e um reflexo pupilar alterado novamente aqui para a gente comparar o reflexo lento e incompleto. E aqui, deixa eu ver se... E aqui comparando com o lado oposto, um reflexo normal. 10 a 20% dos casos, a forma não isquêmica pode virar isquêmica. E o que explica isso é ou uma retrombose, ou, se for na veia central, ou mesmo periférica, uma migração do trombo para mais, quanto mais próximo tiver do disco óptico, maior a obstrução ao fluxo. Então, existe retrombose em 10 a 20% dos casos. Então, mesmo nos casos edematosos, que costuma ter bom prognóstico, o paciente tem que ser acompanhado. Então, além da angiofluorescein-angiografia, hoje em dia o angio-ACT pode mostrar isquemia, o eletroretinograma com diminuição da onda B sugere quadro isquêmico. Agora, a acuidade visual inicial já é um indicador prognóstico, é um indicador de se é isquêmico ou não isquêmico. Aqui, o paciente, essa angiografia é do Dr. Azerbal Júnior, o paciente com oclusão de veia central, com veias tortuosas dilatadas, hemorragias e um quadro mais edematoso. É claro que pode haver isquemia periférica, a gente não tem os dados dessa angiografia mais na periferia, mas por essa angiografia, e se a acuidade visual for melhor que 20/100, por exemplo, provavelmente é edematoso. A oclusão de veia central tem complicações. Sempre que o quadro é isquêmico, o edema macular tende a ser mais persistente. Pode ter, numa fase crônica, alterações pigmentárias, pode ter atrofia das camadas da retina na mácula, pode formar uma membrana epiretiniana. Eventualmente, essa membrana se associa a um pseudoburaco ou a um buraco lamelar e outras alterações. Nas formas isquêmicas, 40% a 50% dos pacientes vão ter neovascularização. No disco é mais rara, menos de 10%. Pode ter a rubeose de íris, e a rubeose de íris, num percentual alto, leva a glaucoma neovascular, que antigamente era chamado de glaucoma dos 90 dias, ou glaucoma dos 100 dias, ou glaucoma hemorrágico. Em realidade, essa rubeose, o glaucoma pode ocorrer desde um mês e pouco, até 6 meses do instalado quadro, mas, em geral, é entre o segundo e terceiro mês. E é importante, antes de dilatar a pupila, ver a margem pupilar, não sei se vocês percebem aqui, pequenos vasos, e na agonoscopia também. Está vermelhinho lá na junção entre a raiz da íris e a córnea. Então, são vasos, já com algumas sinéquias, vasos no ângulo. Então, a agonoscopia faz parte da semiologia, principalmente da oclusão de veia central. E tem as complicações induzidas pelos tratamentos. Nós vamos falar de tratamento depois, mas uma panfotocoagulação eventualmente leva a perda de campo visual.
O uso de corticoide intraocular pode aumentar a pressão ocular, pode causar catarata, e as injeções repetidas podem causar endoftalmite. A oclusão de ramo da veia central, ela tem, já falei para vocês, tem melhor prognóstico, a faixa etária é a mesma, ela quase sempre é unilateral. É muito menos frequente a bilateralidade do que na oclusão da veia central. Aqui, a hipertensão arterial, além da idade, é o grande fator de risco. Por quê? Porque a hipertensão arterial favorece a esclerose arteriolar. A esclerose arteriolar favorece a instalação de cruzamentos patológicos, compressão da arteríola sobre a vênula, compressão da veia, aumento da turbulência, mudança de direção e a estase circulatória naquele local. Outros fatores são as dislipidemias, já falei da idade, o tabagismo, aliás, na veia central também. O tabagismo é ruim para tudo, só é bom para o dono da fábrica. Então, tabagismo, o índice massa corporal aumentado, e aqui o glaucoma é citado, mas ele é menos prevalente. Eu não botei aqui diabetes, está escrito diabetes na maioria dos trabalhos, mas se a gente pensar, a gente não vê, ou porque fica mascarado, a gente não vê muito paciente com retinopatia diabética e oclusão de veia central, oclusão de ramo. É claro que a maioria dos diabéticos não tem retinopatia. Então, esses que não têm retinopatia, é difícil ter certeza que o diabetes predispõe à trombose venosa, mas qualquer doença que atrapalhe ou que dificulte um endotélio normal pode favorecer oclusões venosas. Mas o fato é que, na prática, a gente normalmente não vê paciente com retinopatia diabética e oclusão venosa concomitante. Tá. Nos pacientes mais jovens, a gente deve pesquisar sempre fatores trombofílicos, com o aumento de anticorpo antifosfolipídio, aumento de anticardiolipina, antilúpico, aumento da homocisteína, que geralmente é por baixa de vitamina B9, o folato, o ácido fólico, fator 5 de lá, o uso de anticoncepcional em moças jovens, e existem fatores que protegem das oclusões venosas. O aumento do HDL, um consumo moderado. Durante a pandemia, o pessoal está abusando do álcool. O uso moderado do álcool parece que baixam o risco. Então, esses fatores de risco já foram bem estudados há muito tempo. O quadro clínico é dilatação e tortuosidade das veias, distais ao local de cruzamento patológico, manchas algodonosas, hemorragias, edema intrarretiniano. Quanto mais próximo do disco óptico, maior a chance de acometimento da área macular e mais baixa a visão. Se a oclusão for do lado nasal, o paciente eventualmente tem queixa nenhuma, ou se a mácula estiver poupada, também não. Quando tem muitas hemorragias, muitas manchas algodonosas, o quadro geralmente é isquêmico, maior o risco de neovaso, e aí, ao contrário da veia central, são vasos no segmento anterior, é uma neovascularização de retina. E essa neovascularização de retina pode levar a hemorragia, eventualmente a um descolamento tracional de retina, uma instalação de rupturas de retina por tração. Também um quadro de início súbito e indolor de turbação visual. Pode ter o paciente se queixar de uma perda altitudinal. Vocês estão vendo que quase, com exceção do anterior, quase os outros quadros todos que eu mostrei foram de oclusão na metade superior, do temporal superior, que é o mais comum. O temporal inferior é o segundo em frequência, e os nasais a gente não sabe se são menos frequentes ou se não são diagnosticados por não causarem baixa de visão. Então, veias tortuosas e dilatadas, hemorragias, edema, exudados, e aqui, a partir do cruzamento artério-venoso. Numa fase tardia, a gente vê, às vezes, circulação colateral do lado temporal do disco,
essa circulação colateral passa a RAF mediana. A gente sabe que a circulação retiniana, pela anatomia, tem a metade superior e a inferior separadas, e aí há uma anastomose veno-venosa, é um shunt veno-venoso do lado temporal. Pode haver embainhamento da parede, tanto das veias quanto das arteríolas. Microaneurisma não é exclusivo de retinopatia diabética, neovase, hemorragia vítrea espontânea. Então, esse paciente apareceu, ele não tinha queixa nenhuma, apareceu com hemorragia vítrea espontânea. No paciente não diabético, com hemorragia vítrea espontânea, a primeira suspeita é oclusão de ramo venoso numa área mais distal, que levou à formação de neovaso, que ficou sem diagnóstico, e, eventualmente, ele sangra de um dia para o outro. Às vezes é até oclusão do lado nasal, que não deu sintoma nenhum. E, além desses tardios que eu falei, pode ter hemorragia, pode levar a fibrose, descolamento tracional de retina. Quais são as causas de baixa visual na oclusão de ramo venoso? Então, uma hemorragia em cima da fóvea, edema, exudatos. Se tiver uma isquemia macular e pegar a zona vascular foveal também. Alguns quadros têm uma intensa exudação lipídica na fase tardia, parece uma maculopatia diabética, e a hemorragia vítrea que eu falei para vocês. Uma coisa é o prognóstico, né? Na oclusão de ramo da veia central, 50% vão ter visão de 20 ou 40 ou melhor após um ano de acompanhamento, ou seja, existe uma tendência à melhoria espontânea da visão. Quais são os diagnósticos diferenciais assim mais importantes da oclusão de ramo da veia central? Esse aqui é o diagnóstico mais importante, que é a maculopatia diabética. Aqui é a oclusão venosa, mas isso aqui poderia muito bem ser confundido com edema macular diabético. A telangiectasia paramacular idiopática, hoje em dia sabe que tem fatores genéticos, mas em que a gente tem alterações pigmentárias, esse é um tipo 2 que é bilateral, com edema intrarretiniano. A gente não vê, o que a gente não vê aqui? A gente não vê normalmente hemorragia, e uma coisa que diferencia é que na Mactel você tem alterações venosas abaixo e acima, quer dizer, passa a RAF mediana, então não é um setor inferior ou um setor superior. Você pega vasos acima e abaixo. Na fotografia anérita, a gente vê a tortuosidade acima e abaixo. A retinopatia da radiação, que parece às vezes também com a maculopatia diabética, pode fazer diagnóstico diferencial. Segundo a didática moderna, depois de 20 a 25 minutos, as pessoas já não aguentam mais ficar prestando atenção. Então, acho que a gente podia dar um intervalinho de 2 a 3 minutos. Se o Maurício quiser fazer algum comentário, fica à vontade, Maurício. Ou se eventualmente alguém tiver alguma pergunta, a gente poderia dar um intervalinho aí. Maravilha, que aula excelente. E eu gostaria só de, não quis interromper, porque eu acho que o fluxo da aula está tão bom, eu acho que seria melhor a gente esperar uma oportunidade como essa. E, doutor Mário, uma questão interessante é que nos trabalhos mais antigos não fala muito sobre isso, mas hoje em dia a gente tem que mencionar, inclusive para os jovens, né, o risco associado a anabolizantes e também esses elementos de pré-treino, né? Entra nos medicamentos, além do anticoncepcional, os anabolizantes. É o pessoal que é bombado, né? Isso o uso indiscriminado, que está muito frequente, né? A gente tem visto casos, principalmente assim, dar atenção aos casos que fogem à regra, ou seja, fugiu a regra da idade, paciente jovem, homem, e que não, no caso, não usa o anticoncepcional, né? Então, valorizar isso e interrogar, que muitas vezes isso não é perguntado, né? Assim, é interessante. Uhum. E outro dado acho muito, muito importante, né, que o senhor falou,
E isso, infelizmente, acaba sendo uma falha nossa. A gente pega o paciente de retina e comumente já dilata ele. E a importância do defeito pupilar aferente, não somente ele, como existem evidências, né? Tem trabalhos que mostram, por exemplo, que 13% dos pacientes apresentam neovasos no ângulo antes de ter na íris. Então, mas o neovaso de ângulo pode ser anterior à neovascularização de então, né? Então a gente acaba perdendo esses casos, porque já dilata, olha a retina, e esses neovasos geralmente se desenvolvem nos primeiros meses, né? Isso. Como também o glaucoma neovascular, mas você tem que acompanhar esse paciente com frequência no primeiro ano, principalmente nos primeiros 6, 7 meses. É um período que isso é um fator de risco, né? Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. Na literatura, todo mundo fala de eletroretinograma. Eu te confesso que eu nunca pedi eletroretinograma na vida para oclusão de veia. Aliás, eletroretinograma a gente pede quase sempre em doença hereditária, mas todo mundo diz que é um fator prognóstico. Você já pediu alguma vez? Olha, eu sinceramente, eu sou também da sua escola, né? Fui seu aluno. Então, eu acho que... Você hoje em dia faz escola. Então, eu pessoalmente, quer dizer, eu também penso da mesma forma. Eu acho que existem diversos fatores que servem para você estimar esse potencial isquêmico. Por exemplo, a acuidade visual pior que 20/200, o defeito pupilar aferente, a extensão de hemorragias retinianas. Eu acho que esses elementos, por si só, eu acho que já são extremamente indicadores de um quadro isquêmico. O exame de eletroretinografia, a gente sabe das alterações que estão relacionadas, mas é um exame mais difícil de fazer, nem sempre está disponível. Então, pelas questões da utilidade do exame, e para mim eu sempre penso o seguinte: se o exame não vai mudar minha conduta, ele não é necessário. Então, eu, em geral, tento usar esse racional para solicitar. Então, eu praticamente não costumo pedir, dificilmente eu peço uma eletroretinografia. Né? Nada ofensivo aos colegas que usam, que defendem, né? Mas eu acho que hoje em dia, com os recursos que a gente tem, inclusive com a tomografia de coerência ótica, com a Angio-CT, eu acho que é extremamente importante. Agora, o que eu acho que é muito importante, uma mensagem que deve ficar aqui para todos, né, para os alunos, é que com o advento da OCT, tem se pedido muito menos angiografia fluoresceínica. E esse tipo de paciente é um paciente que eu acho que, como também o diabético, né, é um exame que é praticamente indispensável, porque a avaliação, desde os trabalhos lá do Branch Vein Occlusion Study, do Central Vein, todos eles falam da importância da extensão da área isquêmica, né? Inclusive, o americano fala muito isso, ele chama de perfused e non-perfused. Então, a importância da angiografia para esses pacientes é relevante. Então, a gente não deve abrir mão da angiografia nesses pacientes. Essa é a minha percepção, exceto na fase aguda, né? Quando tem muito sangue, aí acho que não. Assim, quando tem muito sangue, você espera um pouco. Espero. Ok. Ô, Nelson, podemos continuar aí, Nelson? Pode continuar, professor. Não tem nenhuma pergunta por enquanto, não. Não. Se alguém, além do Maurício, quiser fazer algum comentário, você avisa aí que não tem problema não. Então, vamos... Okay. Nós já diagnosticamos, vimos os fatores de risco. Só mais um comentário aqui, Maurício, antes de ir adiante. Você vê doente com retinopatia diabética e trombose venosa simultâneas? É frequente na sua prática? Não é frequente, mas eu acho que outro fator do diabetes seriam esses mediadores, né, inflamatórios, de regulação do VEGF e dos outros elementos, né, derivado do epitélio pigmentado, plaquetário. Eu acho que talvez esses sejam elementos protrombóticos, né, mas eu não vejo uma associação tão frequente, não. Ok. Então, bom, nós diagnosticamos, nós classificamos. Então, vamos ver o que a gente faz diante de um paciente com oclusão venosa. Já foi falado
que tem que se fazer uma avaliação sistêmica pela anamnese e, eventualmente, pedindo a avaliação de um clínico, eventualmente de um hematologista, se for pensar em trombofilia. O uso de medicamentos, principal nas moças, são o medicamento para evitar gravidez, né? A pílula anticoncepcional. E o professor Maurício falou aí dos hormônios que são usados pelos atletas de academia. Angiografia fluorescênica, o eletroretinograma, botei interrogado porque eu realmente peço muito pouco. O OCT para acompanhar o edema, principalmente. Angio-OCT, que não substitui completamente, mas pode ajudar se você não quer fazer logo uma angiografia, os pacientes têm alergia. O campo visual e observar esse paciente por semanas e meses com acuidade visual, pressão ocular, biomicroscopia, igonoscopia e o fundo de olho. E o que a gente trata? A gente não trata a oclusão, a gente trata o edema, que está baixando a visão, e a neovascularização, que está dando complicações, ou as outras complicações. De uma membrana epirretiniana macular com pânquer macular, você eventualmente pode operar. Buraco de mácula, geralmente é um buraco lamelar. Pode ter um buraco de retina tracional, você deve ter que fazer laser nesse buraco periférico. O pigmento não tem nada a fazer em relação a isso. Bom, na oclusão de veia central da retina, a pessoa que mais estudou oclusões vasculares chama-se Harey. Esse Harey, ele, num artigo de revisão, ele mostrou que tem uma infinidade de condutas propostas para oclusão de veia central da retina. Então, o uso de anticoagulante, antiagregante plaquetário, antitrombótico, fibrinolíticos, medicamentos sistêmicos, não existe nenhuma evidência científica de que eles sejam benéficos e, eventualmente, por exemplo, os anticoagulantes podem aumentar as hemorragias numa fase inicial. A inalação de CO2, isso é mais para oclusão arterial, vasodilataria. Oxigenação hiperbárica tem uma lógica, eu já usei em poucos casos. Acetazolamida, hipotensores e alguns tratamentos cirúrgicos. E ele diz o seguinte: tem muitas condutas baseadas em séries retrospectivas ou experiências pessoais limitadas, com pouca evidência científica sólida. Os únicos tratamentos que têm evidência científica sólida são a fotocoagulação, o uso de corticoide intraocular e os antiangiogênicos. Vocês desculpem, eu vou fechar a porta aqui, que o cachorro está latindo. Um minuto. Desculpe. Bom, então vamos falar dos tratamentos que têm base científica. Vamos falar da fotocoagulação primeiro, na oclusão de veia central da retina. A fotocoagulação estudada pelo Central Vein Occlusion Study Group mostrou que o grid macular para o edema causado pela oclusão de veia central não tem melhoria visual significativa em relação ao paciente observado. Então, grid macular não se faz mais. Mas, se você tiver neovascularização de ângulo, tiver um glaucoma neovascular, uma rubeose íris intensa, a panfotocoagulação melhora o prognóstico desse paciente. Então, edema macular não é indicação de laser na oclusão de veia central. Você só faz panfotocoagulação se houver sinais de neovascularização, ou seja, nas formas isquêmicas. E fazer preventivamente não tem assim, nenhuma evidência de que seja benéfico. A fotocoagulação antes do aparecimento de neovaso parece que não previne. Agora, nós trabalhamos em serviço público. Se você não consegue acompanhar esse paciente, eventualmente, e você vê que ele tem uma baixa visão importante, o reflexo pupilar está alterado, a angiografia mostrou uma isquemia extensa, você pode, eventualmente, fazer uma panfotocoagulação numa tentativa de prevenção, porque você sabe que aquele paciente, por alguma razão,
ou não pode vir com frequência, ou o seu laser pode estar enguiçado, ou pode enguiçar no futuro e demorar a consertar. Então, essa conduta preventiva não é recomendada cientificamente, mas socialmente, eventualmente, pode se justificar. Mas qual é? Posso fazer só um comentário? Sim. Só para, primeiro, elogiar a sua honestidade em relação a esse comentário, porque existe muita medicina baseada em evidências, né? Existe a medicina da vida real. Então, real life, que o americano... Real life. Então, às vezes é muito bonito para a apresentação você citar o que os trials mostraram e qual seria a conduta adequada. Mas, principalmente no Brasil, em que a gente vive uma realidade muito difícil, a gente ficou uma época, por exemplo, na universidade, quase 2 anos sem laser. Então, o aparelho quebrou e não tinha como reparar. Então, assim, é muito difícil para o paciente marcar laser e conseguir. Então, eu concordo totalmente que essa conduta ela pode ser aplicada, né? Então, se você analisar o protocolo em si, ele não recomenda. A taxa de regressão ela é melhor se você esperar. Porém... Mas ele não contraindica absolutamente. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é uma abordagem que ela tem todo o embasamento para a nossa realidade. Ok. Bom, então, vamos lá. O que a gente costuma fazer? O paciente teve oclusão de veia central, você diagnosticou. Nos 2, 3 primeiros meses, até a absorção das hemorroidas, você vai acompanhar. E aquilo que eu falei, vê borda pupilar, faz gonioscopia, vê a visão. Fazer um OCT já na primeira avaliação. Quando as hemorragias absorverem, fazer uma angiografia ou... Perdão, aqui eu falei fococoagulação na oclusão de veia central, aqui do ramo da veia central. Então, tinha uma pequena hemorragiazinha aqui, o edema macular e o anjo, né? Ou, eventualmente, anjo-OCT. Na oclusão de veia central, a gente tem pelo menos 40% dos pacientes que vão regredir espontaneamente. Então, eu, normalmente, nos 2 primeiros meses, principalmente, eu não faço nada, só acompanho. Principalmente se a acuidade visual não for muito ruim, se não tiver aquele quadro sugestivo de isquemia. A evolução natural mostra que quase 40% dos pacientes vão ganhar 2 ou mais linhas de visão e vão ter uma visão melhor do que 20, 40 em 3 anos. Ou seja, a evolução natural tende a ser boa. Quando é que está indicado, de acordo com o Branch Vein Occlusion Study? Quando você tem um edema persistente, quer dizer, passou de 4 a 6 meses, uma visão mais baixa, ou se surgirem neovasos na retina. E vão surgir em que caso? Naquele caso em que a sua angiografia mostrou que tem uma isquemia extensa. Também aqui, a mesma coisa. O que o estudo recomenda é que se espere aparecerem os neovasos. Agora, neovasos de retina, às vezes você não vê. É difícil de ver na fundoscopia. Você precisa estar fazendo angiografias de repetição. Aí, mais uma vez, o mesmo comentário. Está no serviço público, não vai conseguir fazer angiografia toda hora. O paciente tem dificuldade, não tem dinheiro para comprar passagem para ver o exame, falta muito, eventualmente pode-se fazer, se tem uma isquemia extensa, ou se você não tem angiografia, se você tem muitas áreas de manchas algodonosas no início, com muita hemorragia, aquilo deve ser isquêmico. Então, você pode fazer aquele quadrante, fazer uma panfotocoagulação naquele quadrante. Então, aqui, olha, quadro interessante, esse é um quadro pouco comum. O paciente teve um foco de corioretinite, teve uma flebite e fez uma oclusão juntinho do disco óptico por uma flebite de retina após um foco de tóxico. Aí ele fez uma isquemia periférica e fez uma neovascularização. E aí esse paciente eu tratei com... Eu acho que foi de servidores esse paciente. Então, vocês veem que ainda tem uma neovascularização residual, uma fotocoagulação extensa na área tratada, a mácula sequinha. É claro que esse paciente tem um defeito de campo altitudinal. Então, uma fotocoagulação extensa. E aqui, não sei se vocês veem, depois vamos ver isso com mais detalhe, ó, tem
umas marquinhas de laser aqui. Um paciente teve uma trombose de ramo com uma fotocoagulação em grade na área de edema. Tá? Então, eu vou voltar aqui. Então, novamente, fotocoagulação em grade se tiver um edema persistente e fotocoagulação setorial se tiver isquemia, neovaso ou isquemia da retina. Bom, o outro tratamento preconizado é o uso de corticoide. Inicialmente, os estudos foram com a triancinolona, o estudo SCORE, depois o estudo com... eu não tenho interesse comercial nenhum, mas o que existe aqui no Brasil é o Ozurdex, que é a dexametasona 700 microgramas. Então, os estudos mostraram o seguinte, não precisa ficar guardando o nome de estudo. O edema macular é reduzido significativamente. Isso aqui, ó, é antes de injetar a triancina. Esse paciente tem essa OCT. O edema reduz significativamente e, geralmente, a acuidade visual melhora. Qual é o problema? É que isso tem um tempo de duração. A duração da triancinolona é uns 3 meses, e no Ozurdex diz que vai até 4 a 6, mas na prática é entre 3 e 4. Então, você tem que repetir as aplicações. Tem gente que brinca, que fala que quando usa triancinolona, que é mais barato, que o olho fica viciado no pozinho branco, né? Os estudos mostram que após 6 meses, a acuidade visual nos pacientes que injetaram é melhor do que o controle, mas com tendência à perda no longo prazo. Uma das causas da perda no longo prazo é a formação de catarata induzida pelo corticoide. Depois que tira a catarata, a visão volta a melhorar. Quais são os problemas com corticoide? Piora da catarata e aí varia se é a triancinolona ou a dexametasona, aumento da pressão. A pressão aumenta com mais frequência dos pacientes que usaram triancinolona do que usaram dexametasona. Então, qual é a vantagem da triancinolona? É que é 20 vezes mais barata do que a dexametasona, não a dexametasona líquida, a dexametasona em pellet, de liberação lenta, que é o Ozurdex. Mas é um tratamento que é muito bom para o edema. Trata muito bem edema, mas tem esses dois inconvenientes. Se o paciente já for pseudofásico, a catarata saiu do risco. E mais ou menos 30%, 35% aumenta a pressão com a triancinolona e uma frequência muito menor, em torno de 10%, 15% com a dexametasona. Qual é a lógica de usar corticoide nas oclusões venosas? O corticoide tem um efeito anti-inflamatório, então aquelas citocinas inflamatórias diminuem, a migração celular para a formação do trombo diminui, então todas as citocinas inflamatórias estão diminuídas, o corticoide diminui a ação da lipo e da ciclooxigenase, o corticoide também diminui a ação dos fatores vasculares de crescimento endotelial e, com isso, esses fatores aumentam a permeabilidade vascular, reduz a permeabilidade vascular. Uma outra maneira do corticoide atuar na permeabilidade vascular é melhorar a função das junções apertadas entre as células endoteliais, quer dizer, melhora a barreira hematorretiniana interna, diminuindo o extravasamento através dos capilares perifoveados. Então, corticoide pode ser usado. E outros estudos muito recentes relacionam-se aos anti-VEGF. Os primeiros estudos foram com bevacizumab, depois com ranibizumab, depois comparando bevacizumab e ranibizumab, mais recentemente alguns com a aflibercept. O que eles têm em comum? É que tem que fazer injeções mensais. E aí varia-se, alguns dizem que faz 3 meses, 4 meses, até 6 meses. O espaçamento posterior, que pode ser aumentando gradativamente ou de acordo com a necessidade, que é o PRN, né? Então, mas as injeções têm que ser repetidas com muito mais frequência do que com os corticoides. A outra diferença é que os
Medicamentos antiangiogênicos on-label são muito mais caros do que a triamcinolona, são um pouco mais baratos do que o Ozurdex. E, em geral, você tem um ganho de 3 linhas ou mais em 40% a 50% dos pacientes, contra 12% a 15% de ganho no acompanhamento sem tratamento nenhum aos 6 meses de follow-up. Esse ganho diminui um pouco com o passar do tempo e, além de ganho de visão, tem a diminuição da espessura foveal no OCT. Posso fazer um comentário depois? Oi, fala. É só um comentário que a maioria desses estudos, eles faziam a comparação de doses diferentes, geralmente, né? Uhum. E sempre comparando com o sham, né? Que seria a injeção simulada. Simulada. Então, e mesmo no grupo do sham, numa proporção menor, logicamente, houve melhora. Tem aqui 12% a 15%. Isso. Então, é só para lembrar disso, que às vezes na interpretação, ele não está comparando, como, por exemplo, o score, que compara com um padrão ouro, digamos assim, um padrão já padronizado. O score comparou recurso com padronizado. A população. Uhum. Então, muitas vezes, assim, você está comparando com um sham. Então, logicamente, essa proporção ela é diferente, né? Uhum. Tá, exatamente. Agora, uma outra coisa é a vantagem que ele não aumenta, pode aumentar no primeiro, segundo, mas não tem aumento significativo da pressão intraocular e não induz catarata desde que não se acerte a agulha no cristalino, claro, né? Então, tem que direcionar a agulha para o centro do olho, tomar cuidado para não, nas injeções repetidas, o risco de catarata traumática pela agulha aumenta. E os estudos mostram que, se você esperar muito tempo de edema, o resultado visual final vai ser pior. Então, hoje em dia, você espera aí 2, 3 meses e não melhorou, já começa. Tem gente que começa até. Eu prefiro esperar pelo menos uns 2 meses, mas tem gente que já na primeira injeção já indica a aplicação de antiangiogênico. Não se sabe se realmente eles evitam a neovascularização, mas tem lógica, aparentemente sim. Bom, e aí tem os estudos que compararam antiangiogênicos. Esse estudo com ranibizumab era para oclusão de ramo, mas precisou de laser adicional em 50% dos pacientes. E, ao final de 12 meses, 80% dos pacientes nesses estudos, pegando a soma dos estudos, tiveram visão de 20, 40 ou melhor. Vocês lembram que a evolução natural é 37% a 40%, com 20, 40 ou melhor depois de 1 a 2 anos. Então, é uma estatística melhor do que a evolução natural. E o edema desapareceu aos 12 meses. Lembrar que, às vezes, o paciente pode ter um edema residual com visão boa. Bom, quais são os 2 parâmetros para avaliar a regressão do edema? Um é a acuidade visual e o outro é o OCT. E, novamente, o início precoce, quer dizer, antes de 6 meses de evolução, em geral, aí pelo menos no segundo, terceiro mês, dá resultado visual melhor. Agora, então a gente falou de fotocoagulação, de corticoide e de antiangiogênico. Vamos ver uns casos aqui para ficar um pouquinho mais interessante. Então, a paciente branca, aposentada, 72 anos, tinha alta miopia, menos 11, achou a visão estranha em abril de 2018. Quando foi à consulta, estava com 20/30, pressão normal, reflexo pupilar normal. Eu pedi uma avaliação clínica, a gente via aqui, umas hemorragias, umas veias um pouquinho mais tortuosas, aqui um pouquinho mais de detalhe, com edema central confirmado pela tomografia de coerência óptica. O paciente de visão boa, falei para ela, olha, existe uma chance de melhorar espontaneamente, não vamos fazer nada, mas a senhora vai fazer uma avaliação. E aí ela foi fazer a avaliação, tinha uma hipertensão arterial, foi iniciado o tratamento, tinha uma dislipidemia, iniciaram o tratamento. Aí ela voltou pior. Quer dizer, abril, maio, junho, 2 meses depois, ela piorou.
A gente não sabe se o trombo aumentou, se ele migrou, mas o fato é que o edema macular piorou e a visão também. Aí eu falei que tinham 2 tratamentos, um com antiangiogênico, outro com corticoide, e falei o risco da catarata, mas ela morria de medo das injeções. Falou, não, eu quero um tratamento que precisa injetar menos. Falei, tá, então vamos fazer o tratamento que tem que injetar menos. Aí, com o tratamento que ela teve uma melhora junho, foi feito no final de junho, julho, agosto ela estava bem, em setembro o edema voltou, quer dizer, durou muito menos do que aqueles 4 meses que estavam sugeridos. E aí, foi o que já foi falado, essa paciente, na angiotomografia, mostrava algum grau de não perfusão. Não era uma não perfusão extensa, mas tinha algum grau de não perfusão que a gente... Quero que vocês vejam essa figura em azul aqui, que essas áreas mais escuras são áreas de não perfusão. Muito bem. Ela foi depois feito mais um Zordex em outubro, melhorou o edema, voltou para 20, 25, mas aí depois a visão pior. Quer dizer, o que a gente chama de efeito sanfona, a visão do edema. Melhoravam e pioravam. Bom, aí começou a ter catarata, eu passei do Ozurdex, passei a usar antiangiogênico, mas aí, se vocês notarem, aparentemente houve um aumento daquela área isquêmica. Estão vendo aqui, ó. Vocês lembram do anterior? Olha só, essa área aqui e essa área aqui, aparentemente houve um aumento da área isquêmica. E ela, assim, fazia antiangiogênico melhorar. Fez 3 aplicações, e aí eu fui lá para o branch, o estudo de oclusão de ramo da veia central. Eu fiz uma fotocoagulação. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas na autofluorescência é muito evidente. E aí eu achei que não tinha chegado bem perto da fóvea. Numa segunda sessão, eu chego perto da fóvea, bem perto da fóvea. Aqui é uma fotografia mostrando as marquinhas de laser, mas pelo aumento não sei se está visível, mas na autofluorescência fica bem visível. E aí, essa paciente estava com a visão ruim, com pouca edema, aí foi feita mais uma injeção de antiangiogênico, programada a cirurgia de catarata. Quem operou foi o César, a gente programou para menos 2,5, e essa paciente ficou com 20/20 com troca, e ela já estava desenvolvendo uma catarata no outro olho. Ela falou, agora esse olho está melhor que o outro. Ela foi avaliada em agosto, outubro, dezembro, até maio agora de 2020. Ela continua com 20/20 com trocas, ela tem um edema residual fora da fóvea, mas a região central está boa, e está há praticamente 1 ano sem fazer nenhuma aplicação de antiangiogênico. É difícil saber se isso é evolução natural ou se a fotocoagulação setorial na área isquêmica diminuiu os fatores vasculares de crescimento endotelial na região, mantendo uma diminuição. Ela tem esse OCT com esse pouquinho de líquido, e quando a gente roda no radial, só tem um setor, 2 setores temporais, aqui temporal superior, que mantém um pouquinho de edema, o resto todo é sem edema. Então, esse é um primeiro caso. Um segundo caso também... Posso fazer um comentário, doutor Mário? Pode, vai. Então, isso aí é parte do meu aprendizado aí com o senhor, né? Que a gente não trata exame, a gente trata o paciente. Então, é um caso interessante que, pela paciente não querer múltiplas injeções, ela começou primeiro com corticoide. Uhum. E vejo muitos desses pacientes que realmente melhoram, depois pioram, ou que tem um edema que persiste até mais de 1 ano. E, apesar da persistência do edema, quer dizer, a paciente ficou satisfeita e ficou com uma visão muito boa. Então, hoje em dia, os exames pela alta definição mostram muitas coisas, né? Naquela região temporal, a gente via ali naquele pós-tratamento
a paciente já com 20/20, mas ainda com líquido temporal, né, no exame seguinte. Se o líquido não pegar o centro da fóvea, ele não vai causar baixa de visão significativa. Eu concordo. É claro que se fizer uma microperimetria, vai ter alteração, mas ela não está se queixando, eu não vou criar um problema que ela não tem. Exatamente, eu concordo também, porque muitas vezes o exame em si, se você nortear o teu tratamento somente pelo exame, você vai ficar inclinado a nunca mais parar de injetar nesse paciente. Né? Isso. Ok. Podemos ir adiante, Maurício? Claro, claro. Bom, esse outro é um colega meu de turma, pessoa que eu conheço bem, meu amigo. Na época tinha 64 anos, maratonista. Ele corria, às vezes, ultramaratona, 50 quilômetros. Então, a saúde ótima, magrinho. Eu tinha tratado uma central serosa no olho esquerdo com laser. Aí ele veio se queixando que há 2 meses tinha piorado o olho direito, tinha hipertensão leve. Aí 20/40 e 20/30. No fundo de olho, aqui não dá para ver, mas ele tinha na arcada inferior uma dilatação de capilares perifoveais, a fóvea meio amarelada, então oclusão de pequenos ramos. E no esquerdo tinha os acúmulos pigmentares pela central serosa e o angio-CT não mostrava nenhuma área isquêmica. Eu conhecia ele, que apesar de ele ter 64 anos, estar no risco, ele tinha hipertensão controlada. Eu falo assim, mas ele não era maratonista, não era para ter oclusão venosa. Aí eu pedi para ele os exames para trombofilia, pedi um hemograma, anticardiolipina, antilúpico, homocisteína, PCR. Teoricamente, não teria indicação por ele ter mais de 64 anos, mas como era uma pessoa que eu conhecia, sabia que tinha uma saúde boa, eu falei... assim, ele já tinha uma visão um pouquinho mais baixa no outro olho, eu falei, tem alguma coisa estranha. Aí veio uma homocisteína elevada, normal até 14, que veio de 40, e uma macrocitose. Então, ele, por causa da macrocitose, prescreveram B6 e B12 e ácido fólico por conta da homocisteína elevada. E ele, como estava se queixando, eu fiz uma aplicação de aflibercept. Isso em 2017. A visão foi para 20/25, e a última vez que eu examinei ele foi novembro do ano passado, mas eu converso sempre com ele, falo que a visão está boa, e ficou bom, some, né? Quando o paciente some, é sinal que as coisas melhoraram, ou mudou de médico. E o OCT, a tomografia de coerência óptica de novembro de 2019, tem essa pequena alteração, pega os segmentos externos IOS, a zona elipsoide, mas ele tem 20/25, 20/20 de visão, sem queixa. É difícil saber se isso foi evolução natural, quer dizer, podia ser até que melhorasse sem o aflibercept, ou se o tratamento das duas condições básicas que ele tem, que é a macrocitose e a homocisteína elevada, ajudaram nessa evolução. Mas é um caso assim, não é muito comum a gente pedir trombofilia para paciente acima de 64 anos. Posso ir para o seguinte? Um caso bem atípico, porque é um médico, né? E aparentemente uma pessoa bem nutrida. Acredito que não seja alcoólatra, né? Já que ele é um atleta. A única coisa de risco era hipertensão arterial e idade, né? Até então. Eu só achei um detalhe que chamou a atenção, o aspecto do nervo dele, né? Um pouco... Mas ele, a pressão é normal, ele tem um disco óptico, em realidade ele tem um disco óptico grande. Mas se a gente... Deixa eu entrar aqui. Tá? Ele tem uma escavação aumentada, mas o disco óptico é grande. Ele não tem uma escavação patológica, ele tem um disco óptico grande. E isso seria mais favorecendo para a oclusão de veia central e não de ramo, né? Se fosse pelo disco óptico. Perfeito, perfeito. Podemos ir adiante? Vamos sim. Agora vamos para um de oclusão de veia. Estamos perto do fim. Então, essa senhora, setembro de 2013, mulher, branca, 64 anos, cabeleireira, ela dizia que a visão do olho direito já era ruim há vários anos, aí eu não sabia dizer, mas era mais de 5 anos. Ou seja, quando ela teve a visão baixa no olho direito,
Ela tinha menos de 60 anos. E é uma piora recente do olho esquerdo. Hipertensão arterial leve, controlada com diurético, era hipermétrico. A visão do olho direito era menor que 20/400. Se a gente olhar, ela tem os achados típicos de sequela de oclusão de veia central. Circulação colateral, veias tortuosas e dilatadas, alterações pigmentárias na mácula, hipopigmentação, e no OCT uma atrofia de retina, e nessa área de epitélio pigmentado, obviamente, passa mais a luz do OCT, esse rastro hiperreflectivo é por essa atrofia. Mas é um quadro altamente sugestivo de oclusão de veia central. No olho que ela estava se queixando agora, ela tinha veias tortuosas e dilatadas, não dá para ver, mas tinha algumas poucas hemorragias e já parecia ter uma circulação colateral, sugerindo que esse quadro não era tão recente quanto ela falava. E mostrava um edema macular nítido. Não tinha muitas hemorragias, não tinha manchas algodonosas, reflexo pupilar relativamente preservado. Então, uma oclusão leve, com a baixa de 20/60, que eu não sei se ela tinha 20/20, e essa paciente tinha um fator de risco, tinha 2 fatores de risco adicionais, ela tinha glaucoma, e a gente tinha um disco óptico, embora não seja muito pequeno, mas meio crowded disc, né? Disco apinhado. Bom, então isso era setembro. Essa paciente foi acompanhada, eu indiquei a injeção, foram 6 aplicações de Lucentis, ranibizumab, e 2 de Eylea ao longo de 2 anos e meio, com a visão ficava assim, ela ia 20/25, aí ficava meses, aí voltava, melhorava, aí voltava efeito sanfona. Aí, pelo fato dela ter uma pressão ocular alta, o timolol estava 22,5 no limite, eu mudei para dorzolamida mais timolol. Eu não acredito que a cetazolamida melhora o edema, mas está descrito, eu acredito no edema da retinose pigmentária. Falei, bom, não vai fazer mal, vai baixar mais a pressão, então troquei para dorzolamida. E aí, nesse vai e vem, quer dizer, uma paciente sem... Eu confesso que nessa paciente, eu fiz uma vez uma angiografia, pedi uma angiografia, não tinha nada de área isquêmica, não pedi outra angiografia. Eu falei assim, mas ela teve o primeiro olho antes dos 60 anos, vou pedir um parecer hematológico. E aí, olha o que veio. Mutação no gene da protrombina. Aí eu perguntei para ela, mas o hematologista passou anticoagulante? Não, só ácido fólico. A pressão estava controlada. E ela fez várias aplicações no regime PRN e ela continua assim, ó, vai e volta. Então, em janeiro desse ano, ela estava com 20/25 de visão. Ela veio há alguns dias, a visão voltou a piorar. Então, eu acho que ela tem fator anatómico, ela tem alguma circulação colateral, mas essa paciente que vai ficar, acho que dependente de antiangiogênico, porque ela tem um fator sistêmico. Eu não sei se esse ácido fólico consegue interferir tanto nesse gene da protrombina, mas é um outro caso assim. A outra razão de eu pedir também é porque a bilateralidade em oclusão de veia central está descrita, é 10%, mas é a exceção, não é a regra. Se é a exceção, eu acho que tem que tratar o paciente como uma exceção. Então, você sugeriria mais alguma coisa nesse caso, Maurício? Alô, Maurício? Eu não ouvi a resposta. Oi. Oi. Bem, eu acho que assim, a importância aí do exame do olho contralateral, né, foi muito importante. Muitas vezes a gente não vê um quadro tão exuberante quanto esse, mas com frequência, eu falo isso até para os alunos, a gente olhar o disco, às vezes a gente vê pequenas alterações no disco e às vezes uma visão não tão baixa, né? Uhum,
Bem, realmente, assim, eu acho que eu pensaria, eu não teria talvez investigado tanto, mas interessante, né? Uhum. Essa alteração, né, no gene da protrombina, realmente foi uma É o que eu falei. surpresa, né? É, a oclusão venosa pode ser bilateral, mas é 10%, ou seja, é a exceção, não é a regra. Então, eu pedi por conta de ser uma oclusão bilateral, entendeu? É, eu acho que assim, ela teve uma resposta boa, né? Essas oscilações, eu acho que elas acontecem, né? De flutuações Mas visuais, às elas vezes, são nos mais comuns pacientes. na forma isquêmica, né? A Aham. forma venosa não é tanto assim. Mas, enfim, é um É, caso, é um caso que eu acho que vai ficar dependente de. Mas, felizmente, ela não precisa assim a cada. Ela faz injeção a cada 4 a 6 meses. Então, ela já sabe, sentiu piorar, ela aparece, entendeu? uma coisa que eu observo, tem alguns casos, principalmente com pós-corticoide ou Zoldex, em que o paciente começa a desenvolver uma membrana epirretiniana depois de algum tempo. Ela tem Então, a aqui, gente ó. tem que ficar alerta, né? Aqui, ó, Que às membranazinha. vezes, que às vezes o edema, depois de um certo tempo, ele também não melhora mais, É. porque tem o componente da membrana epi, né? Às vezes até está indicado, e aí é discutível, a cirurgia de retirada da membrana. Eu vou Uhum. lá para o último caso, para a gente poder adiantar. Esse aqui é o seguinte: chegou uma paciente, ambulatório do Gafre, com edema de córnea microcisto, pressão alta, e aí a gente tem uma conduta lá que é pouco comum. Para poder ver melhor o segmento anterior, a gente pinga, o pessoal pinga glicerina, eu pingo glicose hipertônica, que arde muito menos do que a glicerina e está sempre disponível no hospital. Com isso, eu pude perceber que tinha na borda pupilar, na margem pupilar, rubeose de íris, o outro olho era normal, um glaucoma neovascular. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, deixa eu diminuir o som aqui. Então, foi uma paracentese de câmara anterior perdão, uma paracentese de câmara anterior que baixa subitamente a pressão ocular e injeção de antiangiogênico na câmara anterior. Com isso, eu tenho um nível alto de antiangiogênico onde está o neovaso. A drenagem me permite tirar o paciente da crise imediatamente, sem nenhuma medicação. A dor some, o olho fica desinflamado rapidamente e você tira o paciente da crise aguda e já começou o tratamento com antiangiogênico. Então, vou para o seguinte. Então, isso aqui, essa foto foi tirada no dia da injeção do antiangiogênico. Uma semana depois, as hemorragias já tinham diminuído, a turgência venosa um pouco menor e o tratamento do glaucoma neovascular é por fotocoagulação. Então, algumas pessoas, mas não é melhor injetar, já que vai injetar, não é melhor injetar no vítreo? Primeiro, no olho inflamado, se você vai injetar no vítreo, a conjuntiva está inflamada, a cápsula de tenon está inflamada, a episclera está inflamada, paciente de risco. Na lâmpada de fenda, no ambulatório, você anestesia a córnea 1 tecido sol, a inervação da córnea superficial, a paracentese baixa de imediato a pressão, diminui a dor. E uma coisa interessante é isso aqui, ó. Isso aqui é o paciente num dia, é um outro paciente, um olho inflamado, rubeose. No dia seguinte, é o que o doutor Derbal chamava de um olho calmo, e os neovasos, ou eles diminuem ou desaparecem imediatamente. Essa conduta eu não vejo no Brasil, mas isso aqui, ó, isso está descrito aqui desde 2008, é uma conduta que é pouco usada no Brasil, mas que eu acho muito interessante. Então, esse paciente, vocês veem que os vasos são os mesmos, ele era assim, depois de algumas semanas regrediu, permitiu uma fotocoagulação. Esses pacientes, muitas vezes, é claro
que nesse quadro aqui, e uma cirurgia sem tubo, fazer apenas uma trabeculectomia, você conseguiu regredir a neovascularização. Posso ir adiante, Maurício? Essa é uma conduta que o pessoal acho que usa pouco no Brasil. Só uma pergunta, mas o senhor faz só na câmara anterior ou faz combinado? Câmara anterior e intravítrea? Não, é isso aí. Eu faço, na fase aguda, eu faço só na câmara anterior. Por quê? Porque na fase aguda é porque eu acho que o meu som estava baixo. Na fase aguda, o olho está inflamado. Se você for para fazer na fase aguda em ambulatório, é complicado. Tem que anestesiar o paciente, porque vai doer muito por causa da inflamação. Então, com a paracentese e a diminuição súbita da pressão ocular, a dor desaparece, os neovasos... E aí você pode fazer o que você quiser com calma. Você tem 1 a 2 meses. E, apesar de injetar na anterior, está vendo aqui, ó, que eu mostrei, as hemorragias diminuíram. Isso aqui é 1 semana depois, essa fotocoagulação. Essa foto é um dia, isso aqui é 1 semana depois. O quadro do posterior melhorou muito, mostrando que mesmo quando você injeta na câmara anterior, atua lá atrás. A gente pinga colírio para edema cistoide na córnea, ele atua lá atrás, por que uma substância na câmara anterior não vai agir lá atrás? Se você quiser depois fazer uma segunda injeção no vítreo, pode ser feita, mas eu nunca precisei, porque quando eu faço a panfoto nesses glaucomas neovasculares, eu praticamente eu já tinha injetado antes, eu praticamente resolvo o problema. Agora, se eu sentir que não está respondendo, eu vou fazer uma segunda injeção de antiangiogênico. Tá? Ficou claro? Ficou. E também eu creio que baixando a pressão com a paracentese, se o ângulo não tiver comprometido, né? Você evita um glaucoma intratável depois. Né? Exatamente, porque esses casos, né, infelizmente, até nos grupos aí que são tratados com corticoide, o principal problema não é nem o glaucoma do corticoide, são os que evoluem para o neovascular. É o fechamento angular, né? O fechamento angular progressivo. Agora, o que chama atenção é isso aqui. Ó. Isso aqui é um dia, isso aqui é outro dia. É o dia seguinte, 24 horas depois. É um olho inflamado, um olho quente e um olho calmo, como falava o doutor Derbal. Então, vamos terminar aqui. Só atualizações. 2 estudos recentes de fase 3 mostraram-se, um nos Estados Unidos, outro no Reino Unido, baseados no estudo CAT e o protocolo T, o CAT para DMRI, o protocolo T para diabetes, de comparar medicamentos. Então, ambos avaliaram, um avaliou a aflibercept vezes bevacizumab, e o estudo inglês, que foi de mais tempo, de até 2 anos, as 3 drogas. Tá? Então, basicamente, com parâmetros iniciais semelhantes. A diferença é que no americano foi só a avaliação da acuidade e espessura até 6 meses. No estudo inglês foi até 2 anos, semana 100. E ambos avaliaram não inferioridade de 1 linha, 5 letras do ETDRS. Muito bem. O que mostrou? Que aos 6 meses você não tem diferença significativa entre aflibercept e bevacizumab. Mas que no longo prazo, nos 2 anos, o ganho de linhas foi muito maior com aflibercept e ranibizumab do que bevacizumab. Essas cruzezinhas são de diferença estatística. E também da diminuição da espessura central e o número de ganho linhas de letra. Ou seja, o bevacizumab não é não inferior depois de 2 anos. Isso não significa que seja melhor. Essa linguagem de estatística, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Né? E também sem diferença não significa que é igual. Mas, como em todas as situações, o bevacizumab ele é sempre um pouquinho abaixo dos medicamentos on-label. O que está em andamento? Novos antiangiogênicos. O brolucizumab, que é o Beovu, que foi lançado pela Alcon no final da Academia Americana, tem 2 estudos em andamento para comparar o brolucizumab com a aflibercept, e deveriam terminar
em agosto de 2022, por causa da Covid, vão terminar em fevereiro de 2023. Estão estudando moléculas de liberação lenta, DOGA, nanopartícula e lipossoma. Nanopartícula e lipossoma não são novidade, mas a novidade seria botar o anti-angiogênico lá. Agulhas e dispositivos especiais para injetar TPA dentro da veia obstruída. Claro que isso exige uma cirurgia. E uma combinação de triancinolona no espaço supracoroidiano com a aflibercept na cavidade vítrea. Os estudos não mostram muita diferença do tratamento isolado de antiangiogênico com associação de corticoide, mas tem uma lógica que eles estão estudando. Então, eu acho que quais são as considerações finais? A gente deve avaliar o paciente sistemicamente, nos mais jovens ou, em alguns casos, suspeitos selecionados, pesquisar a trombofilia, acompanhar regularmente com visão, fundo de olho, OCT, angiografia, eventualmente não, com frequência, ou angio-OCT, que seria eventualmente. Tratar os edemas persistentes e os neovasos, iniciando com antiangiogênico. Por quê? Porque os efeitos colaterais são muito menores que o corticoide. No caso resistente, usar corticoide. E o laser, nos casos de neovascularização. É possível associar, como a gente viu, laser com fotocoagulação. Enfim, eu acho que deu para a gente fazer uma visão abrangente aí de oclusões venosas. Nelson, se tiver pergunta, Maurício, se quiser comentar mais alguma coisa, acho que a gente pode terminar com as perguntas e os comentários. Eu gostaria, doutor Mário, de fazer uns comentários. Sim, claro. Primeiro, assim, a excelência da aula, eu acho que consiste exatamente na sua experiência, né? E a sua cultura médica ampla, né? E, como sempre, né? Sempre estudando, sempre a par de tudo. E baseada numa conduta real. Acho que isso é muito importante, né, para o nosso aprendizado. Ao longo desses anos, né, muitas coisas surgiram e dos anos, digamos assim, 90 para cá, quando tiveram esses estudos, cirurgia de vasco-posadas, neurotomia óptica radial, anastomose laser. Então, muitas vezes a gente fica meio confuso sobre qual o tratamento deve ser feito, e hoje em dia... Esses tratamentos são, acho que, para os casos de exceção, né? Quando você faz alguma coisa que nada está dando certo. Eu acho que eles não precisam ser completamente abandonados, né? E um detalhe que talvez tenha me chamado a atenção nos últimos anos, principalmente com essa angiografia de grande angular. E já se postulou a importância de tratar a periferia, pacientes que têm edema macular persistente. O senhor costuma fazer isso? Isso é importante em casos assim que, de repente... Eu faço mais em retinopatia diabética proliferativa. Eu, às vezes, faço a panfoto da periferia, com oftalmoscópio indireto com depressão escleral para poder chegar até a hora cerrada. Mas, assim, não é rotina, é exceção. Exceção. E eu ia fazer um comentário também aqui, que eu acho muito importante, até para os residentes, né, que estão assistindo, a importância do oftalmologista não focar somente no olho. Porque esse paciente ele vem geralmente com outras comorbidades e em geral, com risco de ter outros acidentes vasculares, seja de infarto, etc. Infarto, né, AVC, e geralmente acontece isso. E às vezes a gente tem a oportunidade, quando ele apresenta uma oclusão vascular, de direcionar esse paciente, como no seu caso, né, que você descobriu que o paciente tinha uma mutação. Possivelmente essa paciente, aos 70 anos, 70 e pouco anos, poderia ter um AVC. Teve um caso de um primo da Ana, um amigo meu, primo da Ana, foi lá com oclusão de veia central e não tinha nada. Ele descobriu, ele tinha glaucoma, que ele não sabia, tinha hipertensão, tinha colesterol alto, enfim. Ele não tomava remédio nenhum, passou a tomar uns 6 ou 7 remédios e a caminhar todo dia, por conta de uma oclusão venosa. Então, eu acredito que o nosso papel, se não for de uma prevenção primária, talvez de uma prevenção secundária. Tanto de um evento no olho contralateral, que acontece, o pessoal esquece disso, né? E tanto quanto um evento em outro órgão.
E o meu pai, ele tem uma teoria que eu acho assim, não sei se eu concordo com ela, que é o seguinte... É um estudioso de oclusões venosas. Ele gosta muito, né? Para quem não conhece o Dr. Celso, e ele acredita muito o seguinte, que como as nossas veias não tem, essas veias no pescoço e cabeça não tem válvulas, e a maioria desses fenômenos ocorre durante a noite, que existe uma certa estase. Sim. E o fenômenos... O vento deitado é menor do que em pé, com certeza. Então ele ainda tem um negócio da apneia do sono que é discutível, né? Então o que ele recomenda muito é elevar a cabeceira, não com o travesseiro para não comprimir o pescoço, mas de colocar alguma coisa na base da cama que eleve um pouco. Na cama, de angulação de 10 a 15 graus, né? Exatamente. Ou embaixo do colchão colocar, que eu acho fácil, colocar aquela espuma de hidroginástica, entendeu? Que aí você eleva um pouquinho a cama. O que você acha disso? Você acha que isso realmente... olha só, eu até acredito, mas não, eu nem me lembro de fazer isso. Normalmente, mas tem lógica. Tem lógica. Tinha o Wallace McMill lá de Boston, era um camarada que comentava muito isso também. Perfeito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu não sei se o Nelson quer coordenar isso a partir de agora. Então, tem uma pergunta do Rodrigo, que é ex-residente da Unirio, está fazendo fellow lá em Goiânia agora. O Rodrigo está perguntando se, na prática, quando você deve parar de injetar anti-VEGF nos edemas maculares, se usar o esquema tratar e estender. Então é o seguinte, os esquemas de protocolos, eles nem sempre se adaptam à vida real. Então, você tem o Treat and Extend e tem o PRN, de acordo com a necessidade. Dependendo do paciente, eu faço próximo de um ou próximo de outro, e eu injeto até eu ter certeza de que teve aquele primeiro caso, quer dizer, ele tem edema residual, mas a visão está boa, eu não injeto, eu paro de injetar. Segundo, eu paro de injetar quando o paciente desiste, que é muito comum. O paciente fala, doutor, não aguento mais injetar. Eu falo, perfeitamente. O paciente prefere ficar com um pouquinho de edema, visão ruim e não injetar mais. Né? Ou, quando eu injetei, o edema não melhora, se eu fizer 6, 7, 8 injeções e não melhorar, eu paro de injetar. Eu, eventualmente, até vou pesquisar outros fatores de risco, mas se depois da quinta, sexta injeção não teve melhora significativa, eu fico pensando em parar de injetar. É claro que se ele tem uma melhora significativa, né? Vamos dizer, paciente de olho único, você injeta, ele fica bom durante 3, 4 meses e depois volta a ter edema, piora a visão. Esse paciente, se ele concordar, a gente vai injetar a vida toda. Mas se a visão do outro olho é boa, ele tem um edema que assim, de olho aberto, se a pessoa tiver edema no olho e o outro for bom, a qualidade de vida é igual. Então, a gente não vai tratar o olho, a gente vai tratar o paciente, tem que ver a queixa do paciente. Se ele não estiver se queixando, eu às vezes paro de injetar, porque eu falo assim, olha, está melhorando a sua vida? Não, está piorando, eu tenho que fazer uma injeção de tanto em tanto tempo, isso dói, isso me incomoda, eu gasto dinheiro. Então, assim, esse parar de injetar, para mim, é individual, de acordo com cada paciente. Não sei o que o Maurício... Eu acho que a avaliação é muito caso a caso, muito individualizada, e eu sempre valorizo o paciente, não somente o exame. O exame ele norteia, mas eu acho que, por exemplo, o paciente está com boa visão, ou uma visão muito melhor do que estava inicialmente, né? Às vezes a nossa meta ela é inalcançável, né, de querer secar 100%. Nem sempre acontece, ou às vezes é uma questão de tempo. Às vezes esse paciente de oclusão venosa você tem que esperar. Depois de alguns anos, né? Às vezes você não faz nada, depois de 1 ano ou 2, aquilo melhora. Então, tem que pesar muito essa questão econômica, a questão da viabilidade, a questão... Mas, em geral, teoricamente, se existe edema, você teria a indicação de tratar. Mas se a visão é boa, você pode questionar isso. Baixa visual, né? Tanto é que os estudos só começam em 2032, 2040. Exatamente. Tem um estudo injetando em 2025. Exatamente, concordo.
Em alguns casos, eu diria assim, como eu citei, por exemplo, os casos de membrana epiretiniana, a vitrectomia, ela, pelo fato de oxigenar também mais o vítreo, ela vai contribuir para uma melhora do edema. Melhora a oxigenação da retina interna. Então, alguns casos assim que eu diria são recalcitrantes, eu acho que poderia eventualmente se considerar a vitrectomia. Mais alguém aí, Nelson? Não, era só essa pergunta mesmo. Tá todo mundo elogiando muito a aula. Oportunidade. É bom que eu faça a revisão do assunto, acaba aprendendo alguma coisa. Isso aí, tá todo mundo elogiando muito a aula, os residentes principalmente gostaram bastante da didática, falaram para a gente fazer mais aulas. Tá bom, gente, vamos descansar que a aula foi longa, né? Obrigado aí, professor Maurício, obrigado, professor Mário. Eu que agradeço aí sempre a oportunidade de aprender. Minha admiração aí, gratidão ao Dr. Mário e à família dele, que são pessoas que estão no meu coração. E também estamos à disposição também. Nós somos primos, né? Universidades federais aí, primas. Deixa eu só falar sobre primos de universidade. O pessoal do Gafre não sabe, mas o professor Maurício foi aprovado para professor adjunto lá na Unirio. Só por um problema de tempo, de validade do concurso, que ele acabou não entrando para lá, mas está na Unirio. Pois é, né? De repente eu estaria lá, né? E o tema do nosso concurso foi exatamente esse, né? Foram as oclusões vasculares, né? Foram doenças vasculares. Poxa, mas foi um grande aprendizado. Obrigado. Obrigado mesmo. Tá bom, muito obrigado. É isso, obrigado e fiquem com Deus aí. Tchau. Obrigado, tchau.